cultura, né, desse machismo muito forte, ambos, nesse ambiente sertanejo, você ser valente era um valor muito grande. Então, se você fosse um cara fraco, medroso, a tendência é que tanto a polícia quanto o cangaceiro te matasse. Mas se você mostrava valentia e tudo mais, você tinha até chance de sobreviver a eles, porque eles admiravam isso. Né? Havia uma admiração mútua dessa valentia entre eles. Né? Então, essa aqui, né, a dona Terezinha também, a família dela também, eles são de Monte Santo também, tiveram histórias envolvendo lá os cangaceiros, envolvendo o filme do Glauber Rocha, porque eles foram testemunhas da filmagem, né? E, provavelmente até aparecem em alguma cena, quando tem cenas com populares, que na época a população da cidade era relativamente pequena, então tem cenas que aparecem pessoas e tudo, só que eles nunca viram um filme, então eles não sabem se aparecem ou não no filme. Né? Bom, sobre o cangaço acabou. Aí eu tenho umas outras fotos aqui de outros assuntos, não sei, vocês, por favor, vocês me orientem. Eu fico aqui até 3 horas da manhã falando, mas Só eu não faltou quero contar a cansar história vocês. do Lampião e da Maria Bonita. Ah, tá. Bom, então deixa eu voltar para não ficar isso aqui, porque isso aqui é em Angola. A família do Lampião, eles eram pequenos proprietários rurais, e naquela região ali havia uma disputa de poder entre as famílias Carvalho me fugiu agora o outro nome, Pereira, desculpa. As famílias Pereira e Carvalho, que tinham seus coronéis, os seus mandões, as suas pessoas poderosas, e tinham todas as suas descendentes, que iam desde pessoas que tinham posses até sertanejos dos mais diferentes. Né? Então, havia essa disputa entre essas famílias. E eles acabaram sendo envolvidos por essa briga entre essas famílias, e os vizinhos deles, que eram ligados às famílias Carvalho, né, passaram a almejar as terras deles, né, nessas questões assim, né? E aí a formação deles todos era uma formação daquela coisa de valentia, de não levar desaforo para casa, de saber utilizar armas, de defender a honra, essa coisa toda. Então, no meio dessas disputas de interesses, inclusive envolvendo as terras, começaram a ter brigas entre eles, e principalmente envolvendo os filhos do José Ferreira, que é o pai do Lampião e dos seus irmãos. Aí o que acontece? Essas brigas se intensificam e o juiz lá de Vila Bela, que era o município onde eles viviam no campo, mas era o município, obriga que a família do Lampião saia desse terreno, desse sítio onde eles viviam, e vão morar próximo a Nazaré, que é um povoado um pouco mais afastado, mas também naquela região ali, para que as duas famílias não briguem. Só que o Zé de Saturnino, que era o vizinho dele que brigou com ele, resolve ir lá para Nazaré também e desafia o Lampião. E o Lampião e o Antônio e os irmãos tomam a frente da briga, e aquilo se transforma numa briga extremamente violenta e impossível de se resolver. Ou seja, eles perderam o sítio deles de origem, eles se tornam, de alguma forma, sem terra. Né? Essa é a questão que eu comentei, as questões fundiárias, as questões, né, da posse da terra que existem até hoje no Brasil. Né? Então, aí eles vão morar na periferia lá numa casa próximo a Nazaré, e por conta dessas brigas, o pessoal de Nazaré também bota eles para fora de lá, porque eles acabaram se tornando pessoas também violentas também, né? E aí o pai e a mãe deles vão morar em Alagoas, ou seja, e vão morar de favor numa fazenda, eles já não são nem mais proprietários da terra, eles vão morar lá porque
um fazendeiro dá um apoio a eles. E a polícia de lá, e o Lampião e os irmãos já estão envolvidos no cangaço. E aí a polícia de Alagoas resolve ir combater, prender a família, né, porque considera que todos são cangaceiros, e só encontra o pai dele, e mata o pai dele. Aqui se diz, é comum dizer que o Lampião se tornou cangaceiro porque mataram o pai dele. Não é verdade, ele já era cangaceiro antes. O pai, inclusive, foi morto exatamente porque os filhos estavam no cangaço. Só que tudo isso tem uma relação, de alguma forma, né? Porque eles eram pequenos proprietários que são expulsos da sua terra, se veem envolvidos numa briga de famílias que têm muito mais poder do que eles são afastados do território deles de origem, eles acabam se tornando bandidos, os pais mortos, essa coisa toda. Bom, e o Lampião se tornou um coronel nômade, né? Porque tinha muito poder, mas era um grupo que não se fixava num lugar. Eles circularam por todos esses estados do Nordeste. Em algumas épocas, mais na Paraíba, mais em Pernambuco, em Ceará, depois foram para a Bahia, aí ficavam entre a Bahia, Sergipe e Alagoas. Bom, e a Maria Bonita era uma moça nova que vivia lá nessa casa que você visitou, no interior da Bahia, numa área bem isolada, né? E ela era uma pessoa de personalidade muito forte, era uma pessoa de muita identidade própria e tudo. E ela, bem nova, ela se casou com um primo dela, Zé de Neném. E o Zé de Neném gostava de uma birita, gostava de sair, de ir para as festas. A Maria Bonita também gostava das festas, gostava também de namorar, gostava de tudo isso. Só que ele era o marido, então ele ia para esses lugares, mas não levava ela. E ela teve lá uns casos, uns romances com uma pessoa aqui, outra ali, não sei o que lá, e ele, enciumado e bêbado, e ao mesmo tempo também tendo os casos dele, ou seja, a relação deles não funcionava, não era boa. E ela, com 20 anos de idade, entre várias separações, ela volta para a casa dos pais, aquela casa que eu fotografei o irmão dela, que eu mostrei aqui. Ela está nessa casa quando o Lampião se aproxima dessa casa e eles montam um acampamento ali do lado, mas o Lampião já sabia da existência da Maria Bonita, não tinha esse nome. Aliás, esse nome Maria Bonita nunca foi usado no cangaço. Nunca um cangaceiro, nem Lampião, chamava ela de Maria Bonita. Isso é um nome... Ela é Maria de Ideia, né? Porque a relação com a família. A ideia era mãe, porque no sertão tem muito esse hábito. Você vê que eu falei vários nomes assim. Neco de Pautilha, Pautilha era a mãe dele. De Neném, a Neném é a mãe dele. Maria de Ideia. Todos assim, Zé de Julião. Até hoje tem esses hábitos. Esse nome Maria Bonita, o que eu não sei se é verdade, você pesquisou mais do que eu, mas o que eu soube é que era a forma como a polícia se referia a ela, que era até uma coisa meio pejorativa, né? Mas mais ou menos assim, porque quer dizer, não existe como, não tem uma prova assim disso, né? O que acontece assim, na época teve um livro chamado Maria Bonita, de um sujeito chamado Agripino Prieto, que era um escritor do final daquela época, daquele romantismo daquela época, assim, né? José de Alencar, e aquela coisa toda. Ele escreveu um livro chamado Maria Bonita. E esse filme se transformou num filme mudo, que também chamava Maria Bonita, e que fez muito sucesso na época. Então, porque, por exemplo, ela nunca foi protagonista das questões do cangaço. Inclusive, as mulheres não eram protagonistas, elas não participavam de batalhas, não mataram pessoas, elas eram companheiras dos cangaceiros. Durante os confrontos, elas, inclusive, ficavam fora dos confrontos. Então, essas populações da capital, do litoral, que ouviam falar dos cangaceiros, mas as fotografias que existiam circulavam apenas no sertão. Aí o Benjamin Abraão, mas só em 1936, ou seja, 2 anos antes da morte deles, é que fez aquelas fotos e filmes. Então, que aí, naquele momento, esses filmes do Benjamin Abraão passou no cinema, as fotografias foram usadas em vários jornais, e aquilo causou um impacto muito grande na opinião pública,
que não vivia no sertão. Então, esse nome Maria Bonita acabou coincidindo com esse filme e com esse livro. E as pessoas acabaram apelidando ela. Algumas pessoas dizem que foram jornalistas que deram esse nome, provavelmente a polícia passou a reproduzir um nome que os jornais deram, mas nesse período também, ela, a Maria, ela não era um personagem do noticiário. O noticiário era o Lampião, eram os cangaceiros, eram os homens, que esses caras arrepiavam a vida de todo mundo. As mulheres, era até um certo mistério, quem eram essas mulheres que andavam com esses cangaceiros, né? Quando eles foram mortos, aí a imprensa sensacionalista, né, estampou manchetes em todos os lugares, aí o amor, o romance dos dois bandidos, esse tipo Bonnie and Clyde, essas coisas, acaba sendo um alimento muito forte para o sensacionalismo da imprensa. E um nome como esse, Maria Bonita, encaixava à perfeição, né? Então, provavelmente esse nome ele passou a ser falado antes da morte deles pelos jornais, provavelmente a polícia, mais a polícia litorânea, quando entrava para o sertão, porque os soldados formais da polícia litorânea eles não tinham o hábito de lutar nas caatingas, no sertão. Por isso que eles contratavam esses locais e davam o nome de forças volantes, que eram policiais informais, eles não tinham uma relação, inclusive era um trabalho quase escravo, praticamente não ganhavam os salários, atrasavam os salários, e quando pagavam, pagavam errado. Muitos policiais, inclusive, foram mortos pelos seus comandantes por reivindicar direitos. Era uma vida muito de sacrifício. Então, esse povo do sertão, inclusive, eles são muito ligados a essas tradições familiares. Se uma pessoa chama Maria de Déia porque a mãe é a Déia, as pessoas respeitam muito isso. Dar um apelido nela, assim, principalmente um apelido jocoso, demonstra uma falta de respeito. E essas pessoas, elas, no sertão, elas eram capazes de se matar, mas com muito respeito. Entende? Quer dizer, a honra era uma coisa a ser preservada. Eu até falo isso no livro, assim, matava-se o corpo, mas não a honra. Você mata uma pessoa, mas você respeita a honra daquela pessoa. Então, esses apelidos, eles são próprios do litoral, da capital, mas não lá do sertão. Mas não existe uma prova disso. Tudo isso são conjecturas assim de pessoas que, mas se você entrevistar as pessoas daquela época que conviveram com ela, ninguém fala em Maria Bonita. Era no bando lá do Lampião, era a Maria do Capitão, Dona Maria, era isso. E para a família Maria, para os amigos, as pessoas que conheceram ela fora do cangaço, era Maria de Déia, por causa da mãe. Da mãe. E eles acabaram mortos juntos, né? Lá em Angico, as cabeças cortadas, e se transformaram em ícones da cultura brasileira. Não só eles, claro, a cultura brasileira tem uma complexidade muito grande de personagens, né? Não são só eles. Mas uma coisa que é impressionante é que a gente, né, todos nós, somos obrigados a estudar né, no ensino básico, formal, vamos estudar a história do Brasil, Floriano Peixoto. Duvido que alguém aqui saiba alguma coisa de quem é Floriano Peixoto. Né? Diga alguma coisa. Sabe que existe, que existiu, mas não sabe nada sobre ele. Quem é o Duque de Caxias? Quem é o Café Filho? Quem é o Washington Luiz? A gente sabe por alto que essas pessoas existiram, mas ninguém é capaz de falar muito sobre essas pessoas, mas foram obrigadas a estudar sobre esses personagens. A não ser que alguém vá estudar história, vai fazer um curso universitário de história e entra nos detalhes. Mas, assim, você pega no Brasil inteiro, e até mesmo fora do Brasil, você pega uma pessoa lá no Pampa do Gaúcho, ou na Amazônia, ou em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar, se você perguntar Lampião e Maria Bonita, as pessoas podem até falar alguma coisa errada, mas as pessoas têm alguma informação sobre eles. E o que acontece? As pessoas eram bandidos, ou seja, eles estavam à margem da sociedade oficial,
morreram há mais de 80 anos. Cara, há mais de 80 anos. Pouco se sabia sobre a vida deles, né? Nos grandes centros e tudo mais. E, no entanto, essa mítica desses personagens é presente até hoje. E eles foram assim muito influentes em toda a cultura brasileira, na música. Você vê Luiz Gonzaga, Alceu Valença e tantos outros, na literatura, no cinema, nas artes plásticas, em tudo você vê, e nas festas populares, você vê a presença desses cangaceiros. Isso é uma coisa impressionante. E por isso eu digo, essa história, por que tem essa empatia tão grande com a população brasileira? Porque eles são a essência da história do Brasil. Eles têm neles assim tudo de bom e ruim que nós temos, brasileiros, além de ser uma vida de aventura, né? Que as pessoas acabam se encantando com isso. Por isso se transformaram em personagens de cinema, literatura e tudo mais. É verdade. Gente, alguém quer abrir a câmera, o microfone, perguntar alguma coisa para o Beliel? Aí eu vou sair aqui dessas fotos para aparecer minha cara aqui. É isso? Não, aí se alguém quiser perguntar alguma coisa, senão você, a gente... Olha, são 20 para as 10, não é isso? A gente pode ver se alguém quer comentar alguma coisa, senão você falou que tinha um trabalho da Angola, né, que você falou? Não, tem outros trabalhos aqui que eram da minha época jornalística, né, que são aí que tem uma relação com isso, porque eu me caracterizei muito no meu trabalho como jornalista. Bom, fora assim, a época que eu era empregado do Globo, do Jornal do Brasil, desses lugares em que você cobre fatos, eventos, porque a matéria-prima do jornalismo diário. Mas eu, trabalhando para revistas e de forma independente, eu me caracterizei muito como um produtor autoral do meu trabalho. Então, muito do que eu fiz, que eram grandes reportagens, eram sobre temas. Tem uma pegada jornalística, mas tem uma coisa temática, não era uma mera cobertura de fatos, em que você produz uma, duas, três fotos e guarda duas, três fotos, mas você não tem um conjunto de imagens contando uma história, que é o que eu sempre fiz, ou fiz principalmente, né? Aí tem ali coisas de Angola, coisas de contato com índios isolados, tem algumas coisas ali que eu agora nem me lembro. Eu botei umas fotos, mas tem várias fotos e vários temas, vários assuntos. Pode falar sobre isso também, tranquilo. Oscar, você abriu, você quer falar alguma coisa? Roberto? Sandra, está aí? Não, só quero agradecer ao Ricardo. Ele foi meu professor na Estácio. Quem está falando? Porque eu não estou vendo as pessoas. Eu só tô... Oscar Liberal. Oscar Liberal. Pô, maravilha. Parabéns pelo lindo trabalho. Eu devo ir lá na Folha Seca, no dia que você fala lançamento, avisar. Já estive lá várias vezes com o Rodrigo. Quer dizer, então é um belo trabalho. Enfim, um mestre para mim, entendeu? Te agradeço pela oportunidade de estar conhecendo melhor o seu trabalho. Um lindo trabalho. Um prazer. E, Oscar, eu sou fã do seu trabalho também, hein? Porque eu vejo o que você faz e adoro. Obrigado, cara. Elogio. Me sinto torrado com elogio. Muito obrigado. Que bom. Não, é merecido, cara. Roberto, você quer comentar alguma só coisa? Ricardo, o livro da lançação, eu cheguei atrasado, não tinha só que eu cheguei atrasado, tive no trabalho, cheguei atrasado, não peguei no início. O livro você vai ter um lançamento, como é que é? Compra com você, como é que é o processo? Então, eu coloquei aqui no chat, eu coloquei o Instagram do Beliel, para quem quiser entrar em contato com ele. Tá. Pode comprar o livro direto com ele e pode até marcar para tomar um café. Olha que coisa chique. Não é qualquer um, não, hein? Café com autor. Não, que é isso. Eu tenho o maior prazer, adoro me encontrar com as pessoas, cara. Pô, eu só não faço isso quando as pessoas moram distantes, né? Ou não podem. Mas eu adoro encontrar, conhecer as pessoas e trocar, conversar. Tomara que logo a gente possa voltar a se encontrar, né? Com tranquilidade, porque já tá todo mundo exausto disso, né? Agora, essa semana, eu estava com o Walter Firmo, que dei o livro, ele até comprou o livro, né? Mas me encontrei com ele, e aí eu
falei, vai ter o Festival de Tiradentes. Eu até nem ia para o festival, assim, porque está essa meio entre safra e tudo, né? Aí a gente ficou tão empolgado, vamos juntos. E o Walter Firmo, que é uma pessoa extremamente afetuosa, que gosta das pessoas, tudo, mas ele queria isso, né? Ele queria ter essa oportunidade de poder sair, de ver de novo os amigos, né? Gente que mora em outros estados, para estar ali. Então, vamos juntos. Ele gosta muito disso, né? Essa coisa do festival, para ele, é sempre uma farra, né? Porque ele encontra com todo mundo. E vão no carro dele, na doblozinha dele? Isso, exatamente. Isso também. Exatamente. Ele adora aquela doblô dele. Eu fui aluna do Walter, trabalhei com ele muitos anos, e quando ele comprou a doblô, ele falou assim, não, vou com a minha doblozinha, ele faz assim, né? Vou com a minha doblozinha. Eu já até prometi a ele gravar uma trilha sonora aqui, de umas coisas muito legais para a gente ir ouvindo música no caminho. Ele já ficou todo empolgado, ele está todo empolgado. Ele se empolga fácil com essas coisas, ele é uma pessoa muito animada. Ninguém diz que ele tem a idade que tem, né? Porque a vitalidade dele é incrível. O alimento dele é esse, né? O alimento dele é a vida, né? Então, ele está vivo porque ele gosta da vida, né? É verdade. Se ele não gostasse tanto, talvez ele não estivesse aqui. É verdade, ele sofreu muito com essa coisa da pandemia, de não poder encontrar com as pessoas. Exatamente. Ele falava para mim assim, ai, filha, será que um dia isso vai passar? Será que eu vou estar vivo para isso? Claro que vai, Walter, para com isso. Então, vamos juntos lá. Então, o que a gente faz aqui? Diga lá. Vocês aqui me dizem o que eu faço. Bom, se ninguém tem mais pergunta, quer falar alguma coisa com relação ao cangaço, acho que a gente podia passar rapidinho o outro, porque também já são quase 10, aí também não quero abusar, né? Porque eu convidei para 1h30 de conversa. Não, mas não tem problema. Eu vou falar rápido aqui. Essas fotos aqui, as próximas, não sei quantas são exatamente, são poucas, foram feitas durante a Guerra Civil em Angola. Essa cidade aqui estava sitiada por vários meses pela guerrilha da UNITA, e quando eu cheguei lá com tropas da ONU, porque eles estavam administrando um cessar-fogo, essas crianças aqui estavam brincando com uma bicicleta que eles reconstruíram com 2 minas desativadas, porque as minas foram muito usadas em Angola, como em outras guerras na África, né? Uhum. Então, você tem esse ambiente da guerra e a reconstrução da vida com os restos que a guerra oferece, ou seja, minas que não explodiram, não mataram pessoas. Essa foto aqui está tremida por um motivo. Eu estava saindo dessa cidade num avião militar, que era da ONU, né, aqueles aviões brancos escrito UN, e ele foi atingido por um fogo antiaéreo. Então, era um avião grande, pesado, né, para carregar material militar, com 4 hélices, né? E uma delas foi atingida, o avião meio que balançou e ele teve que voltar para o aeroporto lá do Cuito, que era um aeroporto que estava todo destruído, todo esburacado durante os bombardeios. Então, e esse avião aqui era um avião russo que era usado pelo governo de Angola, pelo MPLA, que era o grupo que era do governo, né? E a UNITA era da guerrilha. Esse avião ele transportava também material militar e ele foi também atingido por um fogo antiaéreo e caiu na cabeceira da pista desse aeroporto. E como ele tinha muita munição, o piloto e o copiloto, que eram russos, eles, com medo de explodir o avião, saíram correndo pela pista do aeroporto. E o piloto morreu porque pisou numa mina. Então, você vê que o nosso avião que tinha sido atingido ia passar por esse mesmo processo. Será que a gente teria que correr pela pista? Será que o avião ia explodir? Ou seja, e o aeroporto é esse aqui. Era o aeroporto todo destruído pela guerra e eram esses 2 rapazes aqui que cuidavam do aeroporto. Eles estavam mais preocupados em dar segurança ao aeroporto com suas Kalashnikov, né, do que propriamente. Eles não tinham nenhum treinamento de controle aéreo, nem nada, né? E esses aviões, para pousar nesses aeroportos, eram aeroportos relativamente pequenos, com a pista toda destruída, né? Bom, aí é um drama muito comum a essas guerras todas, que é os soldados, crianças e adolescentes que são obrigados a lutar, que são sequestrados,
e participar da matança, do genocídio todo, né? Isso foi muito comum na África, provavelmente ainda é, e até mesmo lá na Hungria, né? Crianças estão sendo treinadas para participar da guerra. A questão também dos órfãos, né, nas cidades aqui no interior do país, então as crianças porque principalmente a população de meia idade para cima morreram quase todos os homens, quase todos não, mas grande parte dos mortos durante a guerra eram homens nesse período. E muitas crianças e adolescentes passaram a vagar órfãos pelo país. Mas Angola tem uma coisa maravilhosa que eu só encontrei em Angola e em Cuba. É solidariedade. Cara, a gente fala em solidariedade aqui, mas a gente passa na rua, vê a gente morrendo na rua de fome, gente pedindo comida e, culturalmente, todos nós passamos, né? Eu não vejo um miserável pedindo esmola em Cuba ou em Angola, porque todos têm, de alguma forma, família. Porque mesmo que os seus pais, os parentes próximos tenham morrido, mas alguém surge como sendo da família. E sempre abrigam essas pessoas. Claro que essas crianças aqui estavam numa área de conflito, a área de guerra mesmo, né? Mas se essas crianças migrassem para uma outra cidade, como Luanda, seriam abrigados por famílias. E isso acontece nesses países. E isso é uma lição para nós, porque a gente fala muito de solidariedade aqui, mas não somos um povo solidário. Muito pelo contrário, nós somos muito individualistas. Esse aqui foi um outro fato também que... isso foi na fronteira do Brasil com a Colômbia, e esses eram garimpeiros. Porque o que acontece? As Farc, né, as forças guerrilheiras na Colômbia, ocupavam toda essa área fronteiriça com o Brasil. E o Brasil tinha umas bases militares pequenas, né, na fronteira, dando apoio, né, logístico a esses ambientes. E aí tinha uns garimpeiros colombianos que estavam garimpando lá no Rio Traíra, que é o rio que divide o Brasil da Colômbia, e é uma região de floresta, né? E os soldados brasileiros passaram a cobrar pedágio deles para eles garimparem lá. E eles foram se queixar com os guerrilheiros da Farc, que mandavam naquela região. Os guerrilheiros foram lá, invadiram o posto do Exército e mataram soldados brasileiros e prenderam outros e levaram um monte de coisas de lá. E o Exército ficou assim, né, revoltado com isso, matou uns outros colombianos lá que eles disseram que eram guerrilheiros, mas nunca provaram que eram guerrilheiros, isso tudo dentro da floresta, né? Mas é que aí você tem populações que, além de gente que lidava diretamente com a guerrilha, mas tinha muita gente que lidava com garimpo, gente que mora mesmo lá, que é ribeirinho, amazônico e tudo. E eu cheguei lá, eu tive uma autorização do Ministério, porque eu trabalhava na Manchete, e eu consegui fazer uma ponte direta com uma alta patente dentro do Ministério do Exército. E eles autorizaram que eu e um repórter que veio de carona comigo, porque, na verdade, todo o processo quem fez foi eu. Não estou falando isso por vaidade, não. O fato foi isso. Eu tinha esses canais e aí consegui. Esse repórter estava tentando fazer uma outra matéria na Amazônia, então disse, olha, vai você. Então, bom. E aí nós chegamos lá, nesses helicópteros lá, num momento em que esses caras eles iam passando de barco junto ao rio. E aí foram presos, mas só que eu e esse repórter também fomos presos e fomos colocados num subterrâneo, nesse posto, né, nesse fortezinho, todo feito de madeira, e esses caras foram torturados à noite e a madrugada toda, muito torturados, inclusive. E no dia seguinte, o comandante desse posto queria que a gente fosse embora de lá. Ele ia nos botar num helicóptero desse lá e jogar que a gente fosse embora, porque ele não queria jornalistas lá. Mas eu convenci ele a deixar fotografar por um motivo. Aí são essas lábias de jornalista, né? Na época que isso foi no início dos anos 90. Então, era um período logo após a redemocratização, aquela coisa toda. O Congresso estava votando o orçamento da União, o Exército estava pedindo um valor bem acima do que estava acostumado por conta do projeto Calha Norte, lá na Amazônia e tudo mais, e os parlamentares civis eram contra isso, porque havia todo um passado da ditadura militar,
Aí eu falei para ele, cara, você está impedindo a imprensa de trabalhar aqui, mas em Brasília estão votando o orçamento da União e o Exército não consegue emplacar o seu orçamento. Agora vocês dizem que os guerrilheiros invadiram aqui o posto de vocês e você não permite documentar isso para mostrar que esses guerrilheiros existem e que isso